Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal da Família Pastro. Eu sou Alisson Pastro e é uma grande alegria te receber aqui para mais um vídeo, para mais conteúdo católico com a graça de Deus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Você já deve saber que toda semana tem vídeo novo, mas é sempre bom aí contar com a ajuda da tecnologia para nos lembrar, para nos avisar sempre que a gente subir um vídeo novo aqui para você, amém? Compartilha também, né, nas suas redes sociais o nosso canal, nos ajude a anunciar o Evangelho. Meus irmãos, estamos aqui então, né, iniciando aí um tema novo dentro desse tema geral das doenças espirituais. Hoje a gente vai falar da tristeza, né? Então, hoje é diferente do que nós fizemos com a ira, né? Que primeiro nós fizemos um vídeo da ira enquanto paixão, depois o pecado da ira e a cura da ira. Hoje nós vamos já falar da tristeza enquanto paixão e imediatamente da doença espiritual da tristeza, amém? A gente viu ali que para falar da paixão da tristeza, né, da tristeza enquanto paixão, não é um conteúdo muito grande, né? Então a gente consegue compilar e deixar num vídeo só, tanto a tristeza enquanto paixão e a tristeza pecaminosa, ali, a doença espiritual da tristeza, muito porque a coisa também vai mais ou menos no mesmo raciocínio da paixão da ira, né? Da ira enquanto paixão, nesse mesmo sentido, né? Não necessariamente ela é pecaminosa, a lógica é a mesma, né? O que eu quero dizer. Como não teria muito mais para falar, nós vamos deixar aqui tanto a tristeza enquanto paixão, quanto propriamente a paixão pecaminosa, né? A tristeza pecaminosa, perdão, a doença espiritual da tristeza, tudo no mesmo vídeo, né? Então, chega mais aí, né? Se assente aí, vamos invocar a presença do Senhor sobre as nossas vidas, pedir que Ele ilumine a nossa inteligência, fortaleça a nossa vontade, para que nós conheçamos, né, melhor Ele, mais, para que nós possamos amá-lo e cada vez mais com a sua graça entregar a nossa vontade a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos lá então. Vamos falar aí do próximo pecado capital, da próxima doença espiritual, atrelado à tristeza. Então, seguindo esse mesmo esquema, né, da ira, nós queremos falar da tristeza enquanto paixão, né? Então, tudo que o ser humano deseja é porque ele acredita que aquilo é bom, né, para ele. Se fosse algo que fosse ruim, ele não desejaria, né? Se a gente olhar para o exemplo da concupiscência, né, que a gente já falou, que é diferente da faculdade irascível, né? Que a faculdade irascível ela é ativada quando aquilo que nós desejamos é difícil. E aí vem a ira, vem a frustração, aquilo que nós já falamos nos vídeos anteriores. Agora, pela faculdade concupiscível,
o que se sente é a tristeza. Então veja, né, a tristeza ela vai estar ligada à parte concupiscível da alma, né, e não à parte irascível. E aí, quando isso acontece, é porque existe uma ausência daquilo que se quer, né? E a alegria que se tem quando é desejado, né? Então, com a tristeza e com a alegria, né? Eu tenho aquilo que eu espero, que eu desejo, eu fico alegre. Eu tenho a ausência daquilo que eu espero, daquilo que eu desejo, eu tenho a tristeza. Isso é muito normal, né, no ser humano. Isso aqui é que a gente está falando, é tudo ainda de uma forma natural, né? Então, nós estamos aqui estabelecendo os padrões da tristeza enquanto paixão. Ainda não estamos falando de pecado. E aí tem essa afirmação, né? Apesar de ser moralmente neutra, a tristeza é algo que não deveria existir no homem. Por isso, ela possui um caráter de doença. Então, nós já estamos vendo aqui que ela é moralmente neutra, é amoral, assim como a paixão da ira. Porém, né, tem um adicional aqui, né? Ela não deveria existir no homem. E porque ela existe, ainda que ela exista ainda de uma forma que não é pecaminosa, ela já tem um pezinho ali, ou seja, ela já tem uma impressão, né, um caráter de doença, né, ela já requer uma atenção maior, porque ela já meio que tem um pezinho, uma inclinação para se tornar doença, né? É muito mais sensível do que a ira, vamos dizer assim, para que se torne pecado. Então, para explicar essa afirmação, a gente precisa esclarecer, né, dentro dessa antropologia de Santo Tomás de Aquino, da Suma Teológica, que é a base de tudo que a gente está trazendo para vocês. A biologia, ela explica que nenhum organismo ele é autossustentável, e por isso que todos nós vamos morrer, né? Vamos passar aí por essa morte natural. Mas, por revelação divina, nós sabemos que Deus não queria que nós morrêssemos na criação, né? Então, a biologia não tem essa informação, né? Mas pela revelação nós sabemos isso, né? Adão e Eva, antes do pecado, né? Deus tinha um projeto, né? E esse projeto inicial não haveria, né, nem dor, nem morte. Isso quer dizer o quê? Que essas paixões animais manifestadas no ser humano hoje, né, por sua condição de pecado original, né? Então, por quê? Porque Deus tirou essa graça préternatural que Adão e Eva tinham no paraíso. Essa graça préternatural, o que ela fazia? Ela deixava todas essas paixões, né, a ira que a gente já falou, a tristeza, toda essa parte animal, né, nossa, ordenada. Então não tinha dor, não tinha sofrimento com a graça préternatural, ou seja, antes do pecado original. Então Adão e Eva não tinham sofrimento, né? Eles não sofriam essas paixões. Eles viviam tranquilamente, né, com essas questões. Adão e Eva no paraíso, eles não iriam morrer, né, antes do pecado original. Ele não se entristecia, ele não tinha dor, eles não tinham essas manifestações passionais que nós temos hoje, né? Essas emoções que são provocadas em nós em determinadas situações, né? Que nos acontece, com os vários exemplos que eu dei da paixão da ira e com acontecimentos que possam nos entristecer, né? Eles não sofriam essas emoções, né? E aí com a gente é passional, né? Ninguém de nós aqui diz assim, do nada, né? Eu vou ter raiva. De uma hora para outra, eu digo para mim mesmo, olha, agora eu vou ficar com raiva. Isso acontece de forma que algo nos é provocado a fazer vir à tona, né? Esses sentimentos, né, essas paixões. Por isso que nós dizemos que são passionais, né? Porque nós sofremos, não é uma coisa ativa, é algo que as provoca. Bom, na Suma Teológica, Santo Tomás trata de forma geral a dor, que quando se leva, né, para essa parte interior do ser humano, é justamente a tristeza.
Então a dor é uma realidade que faz parte até, né, dos castigos divinos, né? Podemos dizer assim, né? Que Deus amorosamente permitiu, né? E permite na nossa vida, nessa nossa condição, né? Nessa nossa natureza pecaminosa que a gente tem por causa das consequências do pecado original. Isso foi dito na Sagrada Escritura, lá em Gênesis 3, né? Vamos pegar aqui, só para a gente lembrar. Gênesis 3, capítulo 16. O que Deus disse para Adão e Eva, né? Depois do pecado original. Versículo 16 aqui do capítulo 3. Disse também a mulher: multiplicarei os teus trabalhos, e especialmente os de teus partos. Darás à luz com dor os filhos, e desejarás com ardor a teu marido, que te dominará. E disse a Adão: porque destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore, de que eu tinha ordenado que não comesses, a terra será maldita por tua causa. Tirarás dela o sustento com teus trabalhos penosos todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o pão com o suor de teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tomado, porque tu és pó, e ao pó te hás de tornar. Então, veja, Deus perdoou Adão e Eva, né, consertou aquilo que eles fizeram, né, ou seja, fizeram ali as vestes, né, para que eles colocassem. Mas, apesar de os amando incondicionalmente, aplicou ali a consequência do seu pecado, né? Então essas são as consequências do pecado original, né? E por isso que os nossos pecados pessoais, além do pecado original, vão tendo consequências, né? Vão nos desordenando ainda mais. Deus aplicou essas consequências a Adão e Eva justamente para que eles pudessem se santificar, né? Fazer penitência por seu ato, fazer reparação, né? Justamente porque temos essa condição, né? E o processo de santidade, já que eles perderam, né, a graça preternatural, e o próprio Deus disse, né, aqui no final, né, até que voltes à terra de que foste tomado, né, de que foste tirado. Ou seja, até que voltes ao paraíso, né? Vocês farão aí penitência por consequência dos seus pecados. Eu perdoo vocês. Se vocês não pecarem mais, vocês vão morrer, que essa é a consequência do seu pecado. Mas vocês vão voltar a estar junto de mim, né, no paraíso. Mas tem aqui as consequências para que vocês ordenem a alma de vocês novamente, até que vocês sejam salvos e voltem a me ver, né? Voltem à condição preternatural que vocês perderam por causa do pecado. Então, é o que Santo Tomás chama de castigo amoroso de Deus, né? Ele aplica esse castigo para que a gente se santifique, para que a gente possa vê-lo de novo, né? Foi o modo, né, que tornou possível para que a gente não se separasse de Deus para sempre, né, pelo pecado. Porque como Deus é santo e Ele não habita onde existe impureza, onde existe pecado, né, precisa essa santificação. Então, essas foram as consequências do pecado original, né? Tirar, né, o sustento do fruto do suor, do trabalho, as dores de parto, os espinhos, né, enfim, os abrolhos, as dificuldades, né, o sofrimento, a dor. Então esse foi um castigo amoroso ali de Deus, né, para que a gente, nessa condição pecaminosa, pudesse aí fazer essas penitências, né. E por isso, Santo Tomás entende que a dor tem um caráter de doença, justamente porque se desordenou, né.
Se nós fizermos um corte na mão, né, vai ter um aviso, né, algo em nós, um aviso do nosso cérebro dizendo que algo não está bem, né? E nós vamos sentir dor, né? Ou seja, o sintoma do problema, o sintoma da doença, ou seja, o sintoma do corte. Qual é o sintoma do corte? Sentir a dor. Mas se nós estivéssemos no paraíso, nós não teríamos essa função de sentir dor, de sentir tristeza, de sentir as paixões, né? Como eu disse, antes do pecado original, Adão e Eva não tinham dor, não tinham preocupações, não tinham nada dessas coisas que nós temos, que nós sofremos hoje, né? Então, Santo Tomás está dizendo, olha, se a gente usar bem isso, é como que usar para um aviso, né? Ou seja, se nós pecamos e nos entristecemos porque sabemos a consequência do nosso pecado, que nos tira da amizade com Deus, que nos tira da graça, então nós podemos usar essa tristeza para nos arrepender, para nos levantar, para mudar o nosso caminho. Esses são os avisos, né, que nós temos diante dessa paixão, da tristeza que nós estamos falando aqui, né? A tristeza faz parte da constituição natural do ser humano, mas como ela é, mesmo como paixão neutra, ela já é vista também um pouco com essa tendência de ser problemática, né? Assim como a morte é algo problematizado, mesmo que se possa viver a morte santamente, né? Ou seja, né, viver santamente, morrer em estado de graça. A exemplo do Nosso Senhor, né, e de Nossa Senhora, embora esse projeto não fosse ali o projeto inicial de Deus, né? Isso aí, o projeto salvífico de Deus foi necessário, tendo em vista o pecado de Adão e Eva, né? Então, a gente vê com muita clareza no próprio Cristo, né? Olhamos para Jesus e sabemos, né, qual é o ideal de homem, né? A gente olha para Cristo, mas a gente olha, vê, né, que ele morreu na cruz e vê que ele sofreu a tristeza no Horto das Oliveiras, por exemplo, né? A diferença aqui é que Jesus, ele de uma forma livre, né? Porque ele tinha total controle sobre as suas paixões, né? Ele não tinha o pecado original, ele não cometeu nenhum pecado, né? Ele é Deus, ele é santo. Mas por que Jesus chora? Por que Jesus sofre em Horto das Oliveiras? Ele sua sangue? Porque ele livremente, né, permitiu que essas paixões se manifestassem na sua paixão, né, no seu sofrimento. Por que ele faz isso? Porque ele precisava redimir as nossas paixões, né? Então, por que o Verbo se fez carne, né? Por que Deus se fez carne? Porque ele assumiu a natureza humana para poder redimir ela. Senão ele não poderia nos redimir por completo. Ele teria que assumir essa natureza humana para pagar esse preço que a gente não poderia pagar, né? Por causa dos nossos pecados, por causa do pecado original. Então, por amor, ele permitiu que essas faculdades da sua alma, né? Jesus tinha uma alma humana, lembramos aqui, né? Que Jesus é 100% Deus e 100% homem, então ele tinha uma alma humana, né? Por isso nós dizemos no credo, né? No credo niceno, né? Que é mais completo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, gerado, a sua natureza humana, né? É isso, ele permitiu, né, que as suas faculdades humanas, né, com a sua alma humana, ainda que unida, né, a sua natureza divina perfeitamente, né, ele permitiu que essas faculdades da alma humana dele seguissem um curso livre, né? Ou seja, por isso veio a dor, por isso veio o sofrimento, né, para que seguisse o seu curso natural, normal, e por isso então ele sofreu, por isso ele sentiu, né, todo esse sofrimento, porque ele queria redimir a nossa natureza humana, né, dando essa prova de amor. Então ele sofreu a dor, ele sofreu a tristeza, o abandono de uma forma não pecaminosa,
né? Ele se ofereceu, né? Ele foi cordeiro ali imolado, né? Sem mancha, sem pecado, que se ofereceu justamente para redimir todo o gênero humano, né? Colocar, então, a alma de Jesus como parâmetro nos ajuda a entender em nós essa realidade das paixões, né? Essa realidade da tristeza que nós estamos falando aqui. Santo Tomás, tratando das paixões, coloca que, de fato, tem efeitos e fala das causas da tristeza e da dor, né? Que realmente nós temos um problema sério, porque os desejos, né, a concupiscência que nós estamos falando aqui, esses desejos fazem, né, com que nós sintamos a dor e a tristeza. Mas também fala que às vezes temos a capacidade de entender que a tristeza e a dor pode nos causar prazer. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ver filmes tristes, né, e chorar, porque talvez às vezes esses filmes romantizados faz lembrar de alguém amado, de alguém amada, né? E aquilo causa prazer. Ou seja, né, a pessoa amada que possa estar ausente ali, né? Mas esse amor é prazeroso, né? A saudade boa. Então, se aplicam dor para obter um prazer, né? Então, sei lá, assiste lá o filme, né, como eu dei exemplo, para lembrar de alguém que está distante e mesmo assim, naquela tristeza, né, sentir um prazer, uma certa alegria. Aqui é evidente que nós temos que tomar muito cuidado, né, porque tem uma porta que pode ficar aberta, que pode estar aberta para um processo de autodestruição, né? Um processo muito perigoso. É possível, né, que as pessoas entrem nessa questão da tristeza por um prazer desordenado, por um prazer doentio. É aí que entra o pecado da tristeza, a qual nós vamos falar a partir de agora. Lembrando que a tristeza enquanto paixão é uma realidade animal e nós sabemos que os animais não pecam, né? Ou seja, enquanto paixão é moralmente neutra, embora tenha, né, esse caráter de doença, pois nós sabemos que no projeto original de Deus, né, não era para nós sofrermos e sentirmos dor, né? Então, bom, para a gente seguir, antes a gente esclarece alguns pontos sobre o pecado. Essa é uma palavra que nós usamos de uma forma um pouco analógica, né? Mas existem tipos diferentes de pecado. Quando nós falamos do pecado de Adão, nós estamos falando do pecado original. Nós nascemos nessa condição, né? Que condição é essa? Sem a graça préternatural. Graça préternatural é a condição de Adão e Eva antes do pecado. A gente nasce nesse estado de pecado, né? Com essa marca, com essa mancha do pecado original. Depois disso, mais ou menos, aí a igreja ensina, né? Que mais ou menos aos 7 anos de idade, a criança já tem uma consciência formada, né? Então, ela já tem plena consciência ali pro bem, pro mal, pro certo, pro errado, pro pecado. Então, mais ou menos a partir dos 7 anos, além do pecado original, começa-se a cometer os pecados pessoais, né, de cada um. E aí, quando começa-se ir ao confessionário, né, e receber a absolvição dos pecados pessoais, a gente vê, né, que infelizmente permanece em nós uma tendência, uma inclinação para continuar cometendo pecados, né? Então, né, é isso que nós chamamos de pecado capital, né? A tendência ao pecado, de doença espiritual, né? Porque nós podemos estar em estado de graça, mas ainda a gente olha para dentro de nós e percebe que dentro de nós ainda age, né, esse pecado capital. Existe essa inclinação
para esse pecado capital, para voltar a cometer aquele pecado que nós acabamos de confessar. Essas são as tendências para todos esses pecados que a gente está falando aqui, né? Desde o início de todos os vídeos anteriores que a gente vem tratando. A doença espiritual, ou pecado capital, né? A mesma coisa, é essa tendência, essa inclinação que provém do pecado e conduz ao pecado. Percebam, né? Por isso que é um ciclo vicioso. A gente peca, vai para o confessionário, sai do confessionário com essa tendência, com essa inclinação de ir lá e pecar de novo. Ou seja, essa inclinação, ela vem do pecado que a gente cometeu. E o pecado que a gente comete provoca essa inclinação. Por isso é um ciclo vicioso. Que se a gente não acordar, não despertar, não ter realmente um propósito verdadeiro de metanoia, de mudança de vida, de mudança de conduta, de hábitos, nós não vamos conseguir sair disso, né? Por isso esses vídeos, né? Por isso esse conteúdo aqui. Porque o nosso objetivo é sair desse ciclo vicioso. Então agora nós podemos fazer a seguinte pergunta: como algo que é uma realidade animal e passional pode ser pecado? Porque, Alisson, se você disse que é uma realidade animal, os animais não pecam, como é que isso se torna pecado? Como é que pode ser pecado em nós, né? Como é que se torna pecado? Ora, porque nós não temos apenas a realidade animal. Nós somos um composto. Lembra lá dos primeiros vídeos? Alma mais corpo. É um composto, uma composição. Então, existe uma relação com a nossa inteligência e com a nossa vontade, né? A realidade animal se relaciona com a nossa inteligência e com a nossa vontade. Inteligência e vontade é a parte superior da alma e a parte animal é a parte inferior da alma. Então veja, quando essas duas entram em ação, inteligência e vontade entram em ação e se misturando a essa realidade animal, aí sim, né, nós começamos a falar de pecado. Santo Tomás trata essa questão na Suma Teológica, né, falando da bondade e da malícia da tristeza ou da dor, né. Aqui ele está, né, lidando aí, quando ele fala isso, né, com os estoicos, né, que foram uns hereges aí, que diziam que a tristeza era sempre má. Mas Santo Tomás, né, na sua sabedoria, percebe que existe uma tristeza boa e existe uma tristeza má. Vai depender de como a nossa inteligência, a nossa vontade vai reagir diante dessa paixão da tristeza. Então veja, né? Por isso que a gente não ficou dando muitos rodeios, não fez um vídeo separado para falar da paixão da tristeza, porque é a mesma lógica que se aplica à paixão da ira. Ele explica, né, que as paixões podem ser antecedentes ou consequentes, né, à intervenção da inteligência e da vontade. Calma lá que nós vamos explicar o que ele quis dizer com isso, né? Que as paixões podem ser antecedentes ou consequentes, ou seja, as paixões podem ser antes ou depois da intervenção da nossa inteligência e da nossa vontade. Bom, dá um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor, né, que a inteligência e a vontade ainda não agiram. Não aconteceu nada na nossa inteligência e na nossa vontade. E aí, você simplesmente nota que de repente você está triste. Você não fez nada, você não pensou em nada. De repente você sentiu que está triste. Nesse caso, nós estamos falando de uma tristeza antecedente. Então, se você ficar alimentando essa tristeza, aí se torna pecado. Você percebeu que de repente você está triste, você nem sabe direito o motivo. E aí você começa a alimentar com outros pensamentos, com outras coisas e vai. Então, você está usando a sua inteligência, a sua vontade na direção da tristeza. Você está alimentando, você está jogando gasolina ali, né? Você está tendo mais fogo. Então aí se torna pecado. Então,
Ou pode acontecer, né, que a sua inteligência e a sua vontade entrem em ação antes de você sentir qualquer coisa. E aí você provoca essa tristeza. Então é uma tristeza consequente, né? Ou seja, vem depois. Você não estava sentindo nada, e aí você para e começa, né, mover a sua inteligência, a sua vontade para coisas ruins, pensamentos ruins que vão te fazer você se sentir triste, né? Então a paixão da tristeza, ela veio depois. Então essa é a diferença, né, de anteceder ou de ser consequente, que Santo Tomás disse. Podemos dar talvez um exemplo que possa ajudar a deixar mais claro, né, na prática, já que a gente vive um tempo aí de extremos pecados, né, contra a impureza. Então esse exemplo acho que está muito mais na vista, ajuda mais a gente entender. Quando a gente fala ali da luxúria, né, a gente já falou da luxúria, então vamos supor aqui que você percebe um movimento no seu corpo, uma excitação, né? Você homem, você mulher, você percebe algum movimento no seu corpo, ou seja, é uma excitação, né, que acontece sem a sua intervenção. Você não fez nada, você não pensou nada, de repente você percebeu esse movimento do seu corpo, sem você ter pensado nada. Então aqui a gente está falando de algo que se antecipou à sua vontade. Se a partir disso, com a sua inteligência e a sua vontade, você começa a alimentar, aí você caiu no pecado. Se aconteceu esse movimento, essa excitação no seu corpo, sem você pensar nada, só que aí você vai lá, aproveita daquilo e alimenta. Então aí você caiu no pecado. Isso é consequente, né? Veio depois. Agora, você sentiu, né? E consentiu, você alimentou a fantasia, né? Então pode acontecer também em outra ordem, o mesmo resultado de você cair no pecado. Seu corpo está normal, né? E de repente você, deliberadamente, você não está sentindo nada, você não está excitado, nada. E aí de repente você dá na sua cabeça ali, de forma deliberada, você diz: eu vou pensar, né, em sexo. E nessa ação você fica excitado, né? Então foi algo que veio depois, né? Só fazendo uma correção, né? O que eu falei antes é o que justamente vem antes, né? É o que antecede. O exemplo que eu dei antes de dizer, né, que você ficou excitado e aí você, sem você pensar em nada, você de repente ficou excitado e aí você pode ter alimentado, né, isso daí, e aí você caiu no pecado. Isso é antecedente, porque a sensação, né, o sentimento, ele veio antes de você usar a inteligência. Isso é o que antecede. E o que eu falei por último agora, né, de você não estar excitado, de seu corpo não ter feito nenhum movimento, e aí você, com a sua inteligência e com a sua vontade, começou a pensar isso, e aí sim você provocou o movimento no seu corpo, você se excitou e você caiu em pecado. Isso é a consequência, isso é o que vem depois. Então isso que acontece no campo sexual pode acontecer com a tristeza, que a gente está falando aqui. Você simplesmente ter o sentimento por alguma razão física, e então você fica alimentando, né, se relacionando com esse tipo de sentimento. Aqui a gente também pode dizer, né, que a doença espiritual da tristeza é um relacionamento errado com o tempo, né? Geralmente, a maioria dos casos, né, de pecado de tristeza é esse problema de relacionamento com o tempo, né? Nesse sentido, a tristeza vem sempre de uma memória, de algo que aconteceu no passado. Então, olhar para o passado, né, para algum trauma, algo de ruim que nos aconteceu, e aí ficar ali, né, alimentando, se lamentando pelo que já passou, pelo que não dá mais para voltar, enfim, não dá mais para desfazer, né, e ficar remoendo aquilo, né.
Aquela frase, né, que a gente já ouviu tantas vezes, né? Ai, eu era feliz e não sabia. Então, às vezes a gente perde um bem, né? Que talvez a gente acha que não valorizava como deveria. E a gente fica remoendo, né? Então, esse tipo de pensamento, né? Essa frase, eu era feliz e não sabia, é um sinal aí, né? Que se pode estar sofrendo dessa doença, né? É um gatilho, né? Vamos dizer assim, um início, né? Pode significar o início de algo nesse sentido. Tudo isso é um movimento errado em relação ao tempo, né? Como a gente se relaciona com os acontecimentos do passado, né? Com as dores, com as tristezas, né? Porque a nossa inteligência, a nossa vontade estão fora da realidade do tempo, inclusive, né? Então, ou seja, a minha inteligência e a minha vontade estão no passado que não, né, não volta mais, não tem mais como desfazer isso. Então, nossa inteligência e nossa vontade está fora do tempo. O tempo é o agora, é o presente. Para não falar também fora da realidade da vontade de Deus, porque não é a vontade de Deus que a gente esteja com a doença espiritual da tristeza. E aí você fica alimentando isso, né? Seja por uma tendência, né? Pela história da sua vida, às vezes você sofreu muito, teve muitos traumas, às vezes pode ser por uma condição genética também, né? Isso é verdade, uma herança dos seus pais, dos seus avós, né? Uma herança realmente genética, né? A gente já viu muito isso, a gente já testemunhou, né? De pessoas que têm essa inclinação para a tristeza e que falam, olha, meu avô se matou de tristeza, fulano morreu de tristeza, meu pai lutou a vida inteira, minha mãe lutou a vida inteira com a depressão, e se eu bobear, eu também vou por esse caminho, né? Então isso é uma coisa que está lá presente, existe essa inclinação, né? É uma paixão antecedente ao pecado. É uma tendência, é uma inclinação. Pois bem, você precisa lutar contra isso, ir contra, né? Não permitir, né? Que isso siga o seu curso livre, desordenado, né? E o remédio a ser usado, nós vamos ver a seguir, né? Quando a gente falar da cura, né? Da doença espiritual da tristeza. Mas agora é importante você notar que existe uma realidade pecaminosa em você morder essa isca, né? Que isca? Essa inclinação que você já percebe que você tem para ficar mais triste por mais tempo, né, do que o comum. Você ficar lambendo as próprias feridas, né? Não deixar essas feridas se fecharem, ficar sempre ali remoendo, né? Então, o corpo quer curar, né? Mas você vai lá e abre a ferida de novo, né? Isso vai desaguar num vitimismo constante, né? Ou seja, isso vai rumando para esse ciclo vicioso, né? Que a gente vem falando. Quando nós já ouvimos esse discurso, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. É uma cegueira de falta de fé. Por quê? Pensa aqui, né? Por que São Paulo diz lá na carta aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor? Por que ele diz isso, né? Ora, porque se eu creio no amor de Deus, se eu realmente sei que Ele me ama, existe algo de pecaminoso em ficar alimentando esse pensamento de não ser amado. Eu sou amado, né? Eu olho para a cruz e eu vejo que Deus me ama. Eu sou amado. Por mais mal que alguém tenha me feito, por mais traumas, por mais que eu tenha sofrido no meu passado, não quer dizer que ninguém me ama, né? Se eu ficar colocando uma lupa em cima disso, né? Ampliando essa dor, né? Dando mais foco do que deveria, deixando ela maior do que ela realmente é, então isso vai fazendo o quê? Falta de fé em nós, vai gerando, né? Que a gente vai ficando com falta de fé. A gente vai deixando de crer naquilo que a gente diz crer, né? Nós somos católicos. São Paulo diz, né? Alegrai-vos do Senhor, porque Ele me ama.
Ora, se Deus me ama, por que que eu vou ficar com esse discurso dizendo que ninguém me ama? Como assim ninguém me ama? O Deus Todo-Poderoso, né? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Santíssimo, ele se encarnou, ele se inclinou, né? Ele se abaixou, ele se rebaixou na minha estatura para dizer que me ama. Ele deu a vida por mim. Como assim eu não sou amado? Eu sou amado. Então, se eu não consigo enxergar que eu sou amado, por mais mal que eu tenha sofrido, tem essa... Então, já vai ficando muito claro que tem essa desordem dentro de mim. Não é possível eu não ser amado. Ainda que nenhum ser humano me amasse, demonstrasse nenhum ato de amor por mim, Deus me ama. Meu anjo da guarda me ama. Nossa Senhora me ama. Né? Os santos me amam. Eu tenho certeza que todo mundo, cada um de nós aqui, já recebeu atos de amor. E se nós não lembramos disso, é por quê? Porque nós estamos alimentando o tempo todo, constantemente, lambendo as feridas, né? Ninguém me ama. Porque isso comigo, porque aquilo outro. Porque não dá certo, porque eu não sou amado, porque as coisas não dão certo pra mim, né? Então, não, né? Isso é falta de fé. Nós não podemos permitir que isso aconteça, né? Conosco, essa falta de fé. Deus nos ama. Acima de tudo, Deus nos ama. Existe também, né, pessoas que procuram ali deliberadamente esse pecado no vitimismo, né? Então, a pessoa acha que não está sendo bem tratada pelas pessoas, pelos parentes, pela mãe, pelo marido, pela esposa, enfim, né? Então ela, para se sentir amada, ela fica alimentando a tristeza, né? Para se mostrar a coitadinha que ela é, né? A bonitinha, fofinha que ela é, né? Ela quer ser o centro das atenções, né? E ela acha que ela só vai conseguir isso pelo vitimismo. Então ela vai cavucando esse sofrimento, ela vai alimentando esse sofrimento. Porque se ela parar de sofrer, se ela parar de sentir dor, ela não vai ser notada, né? Ninguém vai ajudá-la, ninguém vai se compadecer do sofrimento dela. Então é esse descompasso, né? Por que que essas ideologias são tão perigosas, né? Ah, nossa, eu vou falar uma coisa polêmica, que eu sou negro, né? Então tem uma galera aí que acha que que os negros, né, precisam de uma indenização, porque os nossos antepassados foram escravizados. Mas eu não fui escravizado, né? Quem não merecia sofrer o que sofreu no tempo que viveu foram eles, não fui eu. Então não faz sentido, né? Se eu alimento isso, por que que eu tô falando isso? Porque eu já me deparei com muita gente, né, que tá alienado, tá fora da realidade por causa disso. Tudo é causa da minha condição de ser negro. Então eu não consigo, aí vai se vitimizando. Ela não vai buscar as coisas por mérito, né? Então é um sistema opressor que, né, tá tudo, eu sou o centro do mundo. Tá todo mundo conspirando contra mim e por isso eu não consigo conquistar as coisas, mas a pessoa não tá fazendo nada. Ela não tá correndo atrás. Ela tá esperando cair no colo, né? E aí ela entra nesse vitimismo, porque o sistema, porque algo, né? Sei lá, né? Tudo, qualquer coisa é isso. Não... Então essas ideologias são muito perigosas, né? Tantas outras, né? O feminismo, eu usei a causa negra, mas o feminismo com as mulheres, tudo que não tem base na realidade, a pessoa vai entrando nesse vitimismo. E assim, já fora dessas ideologias, mas de algum modo a pessoa é atingida por esse tipo de ideologia. Quando a pessoa também, não tem a ver com uma questão racial ou nada assim, e a pessoa não, sei lá, né, não tem os bens materiais que ela gostaria, e a inveja do outro que, né, está atrapalhando, não sei o que, mas não sei o que lá, né? A pessoa vai entrando nesse vitimismo,
Então, de algum modo, tem esse descompasso, né? É tudo fruto disso aqui, ó, da tristeza, né? Da dor. Então a pessoa tá ali reclamando uma dor, né? E se vitimizando, mas o que ela tá fazendo? E ela tá reconhecendo os erros que ela mesma cometeu nesse processo, que estão impedindo ela de conquistar aquilo que ela queria. Ah, porque não tem ali os bens. Ah, você não tem os bens materiais que você queria, mas e o que você fez com as oportunidades que você teve, né? Na fase boa, você gastou o dinheiro de forma irresponsável, você não administrou seu dinheiro. Então você vai ficar culpando os outros, vai ficar nesse vitimismo? Você tem que olhar para você, ver o que você fez de errado também. Tudo é culpa dos outros? Você não tem culpa de nada? Todas essas questões é fruto disso aí, né? Dessa doença espiritual da tristeza, da dor, né? Então a pessoa fica aí, né, se fazendo de coitadinha para ela ter atenção, porque ela realmente acha que ela não vai ter atenção por outro meio. Então a pessoa não vai ter atenção pelos méritos, pelo que ela faz de bem. Ela não vai, sabe, conseguir a promoção se não for se vitimizando no trabalho. Ela não vai, sabe, conquistar aquilo que ela acha que, né? Ela não vai ser amada de forma natural, ter a atenção, a ajuda das pessoas quando ela precisar, se ela não ficar se vitimizando. Isso não faz, né? Ela tem essa insegurança. Né? Então, é muito difícil, né? Quando a gente falou aí um pouco da doutrina social da igreja, né? Alguns vídeos atrás, né? O problema das pessoas que tem essa dificuldade, né? A pessoa está numa situação de injustiça, ou porque ela se colocou nessa situação, fez coisas, tomou decisões erradas na vida e ficou nessa situação e não conseguiu mais sair dela sozinha, sem ajuda, ou porque algo aconteceu, né? Alguém colocou ela nessa situação de injustiça, só que ela gostou, né? Ela se acostumou, né? Então a gente fala um pouco isso, né? As camadas da sociedade aqui no Brasil estão muito doentes, né? A questão do assistencialismo. Tem gente que realmente precisa disso para conseguir se levantar e ter a própria dignidade e fazer o que aquilo que Deus determinou, as consequências do pecado original. Vai tirar o sustento do seu suor, vai trabalhar, neguinho, vai trabalhar, né? Não, a pessoa não quer, ela quer viver do assistencialismo, então ela quer viver desse vitimismo, e não tem como, né? Não tem condição. Então, tudo isso né? A gente vê que tem, né? Tá tudo ligado aqui, né? Uma coisa com a outra, né? Dos temas anteriores que a gente falou com isso aqui, esse descompasso da tristeza, da dor, né? Então a pessoa se faz doente para ser amada dessa forma errônea, né? E aí, no certo a bem da verdade, somos amados pelas coisas positivas que nós fazemos, né? Mas tem pessoas que não conseguem ser amadas senão pelas coisas negativas, né? E isso torna muito pesado, né? Muito pesado. Esse exemplo que eu falei aí, né? A questão do assistencialismo. Um tempo atrás, uma amiga veio, né? Partilhar, né? O sofrimento dela. Porque ela estava ajudando uma pessoa que estava nessa condição, né? E ela ficou se sentindo um pouco presa nisso, né? Porque é isso, você amar a pessoa pelo que tem de negativo, pelo vitimismo dela, porque a pessoa que está ali ajudando, ela fica com um peso muito grande nas costas, porque ela pensa, se eu parar de ajudar essa pessoa, sei lá, essa pessoa vai se matar, essa pessoa, sabe, quem é que vai ajudar? Só que isso torna o fardo, essa pessoa fica emocionalmente muito prejudicada, né? Porque ela fica com esse fardo, né? Tipo, eu comecei a ajudar essa pessoa, eu tô fazendo de tudo para ela sair dessa condição, porque eu não tenho condição de ficar
colocando alimento na mesa dela todo mês, né? Que eu já tenho a minha família para alimentar, eu já tô no limite e eu tô recorrendo a outras pessoas já ajudaram várias vezes e começa a questionar, mas por que essa pessoa não consegue trabalhar? Por que essa pessoa não consegue, buscar essa estabilidade? E aí essa pessoa que está ajudando fica sobrecarregada, porque ela começa até a se sentir culpada. Se eu parar de ajudar e acontecer algo pior, a culpa é minha. Então, veja só, né, o que essa doença espiritual da tristeza causa em outras pessoas que estão no entorno. Deixa tudo muito pesado, tudo muito tóxico, tudo muito carregado. É muito difícil conviver com uma pessoa que fica se vitimizando o tempo inteiro e jogando essa carga, né, sobre quem tá ali no entorno, quem tá tentando ajudar, quem tá, enfim, tentando realmente levantar essa pessoa, porque essa pessoa não quer ser levantada, ela quer continuar ali, né, ela tem os meios para se curar, mas ela dispensa, né, então é como o médico vem ali e fala, você tem que tomar isso aqui de 12 em 12 horas, a pessoa não toma a medicação. E como é que ela vai melhorar? Então ela não quer, ela quer continuar naquela condição. Agora, é muito difícil. A gente ama verdadeiramente as pessoas pelas coisas positivas que ela tem, pelo que ela faz de bom, né? Só que, infelizmente, tem essas pessoas que não conseguem, não querem ser amadas, senão pelas coisas negativas, né, que elas têm. E aí torna a vida de quem as ama muito mais pesada, muito mais difícil, né? Então, já que, né, ela acha que não tem nada de bom para oferecer, ela tem que ficar doente. Ela precisa ser doente a vida toda. Ela tem que ficar de cama a vida toda. Ela não pode levantar, ela não pode ficar boa. Ela vai fazer esse estardalhaço para todos dizerem, né? Ah, tadinha, né? Alguém tem que ajudar, alguém tem que, né? Alguém tem que ficar ali também lambendo a ferida, né? Não basta a pessoa ficar lambendo a própria ferida, alguém tem que ir lá também lamber essa ferida, manter essa ferida o tempo todo aberta, né? Então existe algo de pecaminoso quando isso é alimentado de forma deliberada. Ou seja, a pessoa tem a consciência e a vontade, ela está provocando isso, né? E aí, às vezes, isso também vai levar ela para uma verdadeira depressão, que às vezes aí realmente nem ela mais vai... Aí virou uma questão biológica, uma outra questão, que aí, enfim, não se sabe mais medir, né, o grau de assentimento da pessoa. Ela não está mais, por mais que ela provocou isso, ela não está mais 100% responsável disso, porque, enfim, a depressão é algo que se realmente saiu, né, mais para além do controle ainda da pessoa, né, que se colocou naquela condição. Podemos nos perguntar também, né, por que a tristeza não está presente na lista dos pecados capitais, né, que a gente já tratou e que a gente vai tratar, né, os 7 pecados capitais, né, que é a gula, a ira, a avareza, nós já falamos desses, né, a luxúria, já falamos. Aí ainda vai ter a inveja, a vaidade e a preguiça. Por que que a tristeza não está, né? Bom, a tristeza, ela vai até gerar, né, inveja, a gente vai ver isso mais pra frente, mas por que propriamente a tristeza não está nessa lista dos 7, né? Porque como nós já predizemos aqui, a tristeza é uma dor interior diante da ausência de um bem. Além disso, ela não é apenas má, né, como dizem os estoicos, né, que Santo Tomás já rebateu, né. Então nós precisamos analisar essa dor interior, né, para saber se ela é má ou boa. Com base na Sagrada Escritura, Santo Tomás diz que a tristeza é útil para o homem fugir do pecado. Olha só que interessante. Essa afirmação surgiu de uma reflexão sobre o texto de São Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: alegro-me não de que vos estejam tristes, mas de que a vossa tristeza vos levou à penitência. Então São Paulo está dizendo, olha,
Eu não estou feliz pela tristeza em si de vocês, mas porque essa tristeza levou vocês a fazer penitência, ou seja, levou vocês a se converterem, a mudarem os seus caminhos. Vocês viram seus pecados, se entristeceram e fizeram penitência, se arrependeram. São Paulo diz ainda, ele faz ainda, né, uma distinção da tristeza segundo a carne e o mundo e a tristeza segundo Deus, no versículo 10. Então vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 10, que está na sequência do que ele disse. Versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ele diz assim: porque a tristeza que é segundo Deus produz uma penitência estável para a salvação. Pelo contrário, a tristeza do século, ou seja, do mundo, né, produz a morte eterna. Então veja bem, né? A tristeza segundo Deus produz uma penitência estável, né? A gente olha para o Salmo 50, né, de Davi, quando ele teve a consciência de que pecou, né, contra Deus. E ele se arrepende e escreve aquele salmo, ou seja, provocou o quê, né? O levou de volta para Deus, né? Uma coisa estável em Deus. A tristeza segundo Deus é boa, porque faz o homem perceber, né, que ele perdeu o bem, né, uma coisa boa. E aí coloca ele de volta no caminho do bem. É importante a gente notar essa diferença, porque as pessoas têm sofrido por ausência daquilo que elas acreditam ser o bem. Esse é o problema, né? Esse é o problema. É um bem verdadeiro? Na maioria das vezes não é um bem, né? Um bem verdadeiro. E aí faz as pessoas experimentarem essa tristeza má, essa tristeza pecaminosa. Sei lá, a menina terminou com um namorado que só fazia mal pra ela, que mentia, que não sei o que. E ela acabou o mundo, né? Então, é uma desordem na tristeza, que não era um bem verdadeiro, né? Ela fornicava, né? Tinha relação sexual fora do casamento, e aí, né? Então, tem essa desordem. A coisa ainda piora quando não nos entristecermos por perder o verdadeiro bem que é Deus, né? E a sua graça. Então, nesse exemplo que eu dei, sei lá, né? A pessoa tá ali na igreja e começa a namorar, né? E sabe, né, que a fornicação, que o sexo fora do casamento é pecado, que vai condenar essa pessoa ao inferno. E essa pessoa serve na igreja. Aí veio a público, né, que estava acontecendo esse pecado. E aí quando vem a público, essas pessoas que servem na igreja, elas estão preocupadas com o cargo, com o que as pessoas vão pensar, né, com o bem que elas podem perder, talvez, né, vão tirar ela do serviço da igreja. Isso é muito difícil acontecer hoje em dia, né? Talvez no protestantismo tem um pouco isso ainda, né, que eles falam ficar de banco, né? Então o pastor vai lá e afasta o fiel do serviço. Na igreja católica isso aí não acontece. Mas vamos supor, né, a pessoa tá ali preocupada e tal. Então ela vai conversar ali com o líder dela, né, o coordenador do movimento, da pastoral. E ela tá preocupada com isso, né? Ela tá envergonhada, né? Poxa, com a situação, com as pessoas. E em momento nenhum ela se deu conta do bem que ela perdeu, né? Da graça de Deus. Faz sentido isso. Porque ela deveria, em primeiro lugar, estar preocupada em ter ofendido a Deus. E não em ter que contar, né, para
para alguém na igreja, para o superior na igreja, para o líder dela na igreja, o que aconteceu, né? Então não faz sentido. Isso é pior ainda, né? Isso é pior, que a pessoa não se entristece pelo bem de verdade que ela perdeu, né? Então aqui nós estamos invertendo e pervertendo totalmente, né, a nossa vontade e a nossa inteligência, porque nós estamos trocando o bem pelo mal. E aí resulta nessa tristeza pecaminosa. Quais são os dois tipos de tristeza básica e pecaminosa que Santo Tomás identifica, né? Para a gente entender isso, a gente olha para o bem de Deus e para o bem do próximo. Quando eu olho para o bem de Deus e fico triste porque eu interpreto o bem de Deus como se fosse mal, então temos ali, né, o pecado da assídia, inclusive, que é tema para a próxima doença espiritual que nós vamos falar. Mas, veja bem, é isso que acontece. Deus nos dá os mandamentos, né? Fala aquilo que nós não devemos fazer e aquilo que nós devemos fazer. E a gente olha para esse bem, para o nosso bem, né? Isso é para o nosso bem. A gente olha para esse bem e enxerga ele como um mal. Deus é mal, né? Porque Deus quer me aprisionar, porque eu tenho que fazer isso, né? Por que eu tenho que ir na missa todo domingo? Por que eu tenho que fazer o sexo só depois do casamento? Por que eu não posso mentir? Por que eu não posso isso que eu quero? Por que, né? A pessoa vai ficando triste, né? Com os mandamentos de Deus, com as leis da igreja. Ora, como diz o Michael Caio no Eu Patroa as Crianças, né? No episódio que a esposa dele viaja, né? Porque a mãe tá doente. Na vida real, ela estava grávida e teve um bebê e estava de licença, né? Mas no contexto da série era isso. E o Michael Caio ficou ali cuidando dos filhos sozinho. E tem um episódio que os filhos estão reclamando das regras que ele impôs para que a casa funcione, para que haja ordem, disciplina, para que as coisas funcionem do jeito que tem que funcionar. Aí chega no que eu quero falar, né? Ele diz, olha, as minhas regras são feitas para proteger vocês das suas próprias imbecilidades. Então, os mandamentos de Deus é para nos proteger, né? De nós mesmos, né? Dos erros que vão nos afastar do próprio Deus, é para o nosso bem. Mas aí a gente começa a olhar e ficar triste. Isso é uma perversão. Aquilo que é bem a gente começa a enxergar como mal. E aquilo que vai nos causar mal, a gente passa a enxergar como bem. Eu que sou casado, né? O ato sexual dentro do casamento, dentro do matrimônio, é bom, é um bem. Ou seja, quando a gente peca, a gente quer um bem, né? Só que se a gente quer um bem, se a gente prioriza esse bem na ordem errada, esse bem está aqui, existe um bem maior, mais importante. A gente pega esse bem inferior e inverte, coloca ele acima de outro bem, né? Por que tem outro bem? Porque esse outro bem Deus determinou que não é para fornicar, não é para fazer sexo antes do casamento. Mas a gente quer esse bem acima desse outro bem que Deus determinou. Então, quando a gente faz, acontece isso, né, que a gente está falando aqui. Né, o bem de Deus, né, o bem que Deus determinou como bem, a gente começa a enxergar como mal. A gente inverte, né, perverte a coisa. E quando eu vejo o bem do próximo, né, e interpreto como um mal, aqui a gente tem um outro tipo de tristeza pecaminosa que Santo Tomás chama de inveja. Então, a pessoa tem um bem que eu quero e eu não tenho, e primeiro eu me entristeço e depois vem a inveja. Então veja, né? Eu quero algo, quero muito, preciso, não sei se eu preciso, talvez eu precise mesmo. E eu vejo outras pessoas que têm esse bem, seja material, seja intelectual, né? Sei lá, a pessoa fala inglês e eu não falo, eu queria falar. É um bem intelectual. A pessoa tem um bem espiritual, né? Ela, não sei, né? Prega,
converte multidões, converte muita gente, faz coisas ali, né? Tem o dom de revelação, eu não tenho, né? Aí eu vou alimentando isso, né? Talvez eu queria, mas Deus não me deu, né? E aí eu vou colocando a minha vontade acima de Deus, eu vou me entristecendo, eu vou alimentando essa tristeza, até que ela se torne inveja. E aí se torna inveja, e eu vou alimentando, eu começo até a tentar sabotar, né, o meu irmão, né? Porque que existem as perseguições, né, dentro da igreja. Padre Pio, por que foi tão perseguido, né? O cara não fez nada, ele pediu para ter as estigmas de Cristo? Não pediu, mas Deus deu, né? E existiam pessoas dentro da igreja que o que aconteceu, né? Começaram a perseguir o cara, dizer que ele estava inventando isso, que aquilo. E isso fez com que a Santa Sé perseguisse ele. O cara foi proibido de celebrar missa, de atender confissões, de atender os seus dirigidos espirituais. Foi muito doloroso para ele. É isso que acontece, né? Então eu mencionei no vídeo anterior, né? Olha, meu padrinho é muito perseguido. Por que ele é perseguido? Ele está pecando? Ele está provocando o mal de alguém? Não. Ele está só fazendo o que Deus mandou ele fazer, né? De repente ele nem queria, mas porque Deus mandou, né? E porque talvez ele está buscando, a exemplo de São Paulo, né? Vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, já não tenho mais vontade própria. A minha vontade é do Cristo. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E aí, as pessoas que, tomadas dessa desordem, né, alimentando essa tristeza que se vira em inveja, né, e levada cada vez mais a termo, pode fazer até a pessoa a perseguir, a tentar sabotar, né, esse irmão que tem o bem que ela não tem, que ela inveja. São Gregório diz que a inveja, que da inveja nasce o ódio, a murmuração e a detração, ou seja, o menosprezo. E também a satisfação, né, com as dificuldades do próximo, né, e a decepção com a prosperidade do próximo. Olha só que coisa, por que é tão perigosa a tristeza? Então a gente perguntou aqui, por que a tristeza não está nos pecados capitais, né, mas dela vão gerar pecados terríveis, terríveis, né? Vai nascer o ódio, né? Por que Lúcifer nos odeia? Por que o diabo nos odeia? Porque ele quer a nossa perdição, né? Porque Deus revelou ali que nos faria um bem e ele não pôde aceitar, né? Eu não aceito que o ser humano, que é uma natureza inferior à minha natureza de anjo, receba esse bem. Não admito que ele vai ser elevado a essa altura. Ele é inferior a mim. Não vou servir. Não vou servir, não servirei. Como é que o Senhor quer assumir uma natureza inferior à sua, inferior à minha, que o Senhor me criou? Não servirei. E daí nasce o ódio, né? Olha como isso é perigoso, muito perigoso. O que a tristeza que vai gerar inveja e que da inveja vai desaguar em todos esses pecados aqui, né? O ódio, a murmuração, né? Então, você que reclama, que tem o hábito de ficar reclamando demais, né, da sua condição, da sua situação, das suas dificuldades, cuidado, porque a murmuração é uma espécie de revolta contra Deus, né? Por quê? Porque nós dizemos que Deus é um motor imóvel, ou seja, ninguém move Deus, ele é o motor que move tudo, que faz tudo ser ordenado como é. Ele tem a sua providência, né? E ele controla tudo. Ora, se Deus está permitindo essa situação na nossa vida, e nós estamos reclamando, né, de certa forma, é uma revolta contra Deus. Porque nós estamos dizendo que Deus não sabe o que é melhor para nós. Então a gente tem que ter cuidado. O menosprezo. Então faz a gente menosprezar as pessoas, né? Nossa, uma vez o irmão, ele fez uma música, né, para a padroeira da paróquia. A música ficou muito bem escrita, ficou muito bonita. E
outro irmão se negou a cantar, né? Foi. Pensa aqui comigo, né? O irmão recebeu de Deus o dom, né? Porque compor músicas católicas, né? É um dom de Deus. A pessoa não... Por que eu não componho? Porque eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom. Eu não sei, eu não componho. Talvez eu toque, talvez eu cante até, tenha uma voz bonita, possa cantar, mas talvez eu não tenha o dom de compor. Aí Deus inspira o irmão, dá a letra para ele, para no dia no dia da padroeira da paróquia, que é festa, que tem trido, que tem, né, que é uma festa na paróquia, eu não vou cantar porque foi aquele irmão que eu invejo, que eu desprezo, é um desprezo. Então eu não vou cantar, eu que vou servir e eu não vou cantar. É complicado, meus irmãos, é complicado, precisamos rezar, né? Rezar muito, porque é isso. Esse irmão que fez isso, o que ele fez? Ele inverteu. Ele acha que o bem do serviço dele é maior. E o bem que o irmão tem que ele não tem, por sei lá por que motivo outro mais motivo ele não gosta do irmão, ele não cantou. Então é complicado, né? O nosso servir é para Deus, não é para nós. Não é para nós. E aí outra coisa, a satisfação com as dificuldades. Então, olha, aquele irmão que eu invejo, que eu desprezo, está sofrendo. Que bom, bem feito, bem feito. Cuidado, né? Cuidado. Né? Se alegrar com a dificuldade, com o sofrimento, com a desgraça alheia, né? Escarnecer, né, do sofrimento alheio. E ficar triste quando o irmão prospera. Tudo isso, né, é fruto disso. Então, o que nós estamos falando aqui? O bem para Deus e o bem para o próximo. O contrário disso, né? Então, Deus determina um bem, a gente vai na contramão do bem. Tem o bem do próximo, a gente vai na contramão do bem do próximo, a gente inveja. Né? E aí da inveja vem tudo isso. Então, tudo isso, né, nós vamos olhar com mais calma, de forma mais detida, no próximo vídeo, quando nós falarmos da cura da doença espiritual da tristeza. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Lembrar você de curtir, deixar o seu joinha, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo possa te conduzir, né, te ajudar a perceber, né, aquilo que de repente possa estar aí em descompasso com essa questão da doença espiritual da tristeza. Às vezes não são coisas tão gritantes como a gente falou aqui no final, mas podem ter essa tendência, essa inclinação para essas coisas que nós falamos. E que a gente tem que ter atenção, porque se a gente não combater na raiz, né, não matar na raiz, isso aí pode e vai acabar nos levando para essas coisas muito mais graves aqui que nós falamos no final. Amém? Fiquem todos com Deus. Esperamos vocês aqui também no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Salve Maria!